Amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, hoje, dia 20 de 4 de 2022, 20 de abril, o fato mais importante acontecendo é a retomada da guerra na Ucrânia, né, com intensidade, com ataques mais fortes da Rússia, tentando ali retirar ou vencer as tropas ucranianas ali na região de Donbás e tal. Isso é o fato, vamos dizer assim, mais relevante acontecendo no mundo nesse instante. Mas está sendo bastante noticiado, dentro das possibilidades que se pode noticiar alguma coisa na guerra. O resto é propaganda de guerra, né? E nessa caso da Ucrânia tem muito. Mas eu quero falar aqui do Brasil, né? Já que a gente está, esse fato importantíssimo, nesse fato relevante que é a guerra, já que é uma questão da guerra lá na Ucrânia, vamos falar aqui a guerra é feita por militares, vamos falar dos militares brasileiros, né? Um escândalo, um mar de lama, uma podridão. Gente, vocês vejam, essa questão da compra de Viagra, de próteses penianas pelo Exército Brasileiro. Pelas matérias aqui que eu li, foram compradas por volta de 60 próteses penianas, um valor aproximado de entre 50 e 60 mil reais, 55 mil reais, o que dá mais de 3 milhões de reais em próteses penianas. Enquanto que o resto da população brasileira, né, os civis, os trabalhadores, aqueles que têm carteira CLT, e muitos, a grande maioria dos servidores públicos do Brasil, que recebem muito pouco, contrariamente ao que se pensa, dos servidores públicos civis, né, que recebem muito menos do que se pensa, servidores públicos que são municipais, são estaduais e até federais, né, tem que disputar junto ao SUS um tipo de tratamento como esse, que eu nem sei, eu acredito que o SUS não forneça. Sinceramente, o SUS não fornece prótese peniana, nem distribui Viagra ou qualquer outro medicamento correlato nas farmácias gratuitas que existem nas redes de atendimento ambulatorial do SUS. Que eu saiba, não há distribuição gratuita de Cialis, Viagra, outros medicamentos dessa natureza. Muito menos a possibilidade de um homem com um problema de ereção, né, receber do SUS uma prótese peniana gratuita e a respectiva cirurgia para implantação dessa prótese. No entanto, parece que entre os militares isso é aquela coisa que a gente ia... Quer dizer, eu nasci no Brasil na época da ditadura militar, né? E uma coisa que eu sempre percebi desde criança, mais naquela época, então, por causa do regime militar, mas que eu, no decorrer da minha vida, eu venho percebendo, é que os militares são uma espécie de uma... Eles se sentem assim, eles e lutam para conseguir isso. Eles são uma casta diferenciada. Eles são uma casta, realmente. Eles não são iguais aos outros humanos, os civis. Vocês sabem que essa noção de casta vem lá do Oriente da Índia, né? E que remonta a um passado remoto de uma estrutura social que foi implantada, acredita-se, por causa de dominação de povos sobre outros, e que ela se apresenta da seguinte forma: as pessoas são classificadas de acordo com as suas origens divinas, de que parte do Deus esse grupo social veio. Então, no topo da pirâmide estariam os Brahmanes, isso lá na Índia, né? Estariam os Brahmanes, esses vieram da cabeça do deus Brahma.
enquanto que as outras castas de partes inferiores do corpo. Então, aqueles que vieram das partes mais baixas, né, são as castas mais baixas. Então, parece que no Brasil, os militares eles se sentem como egressos da cabeça do Deus, da cabeça de Deus. Eles têm um direito divino a ter uma diferenciação entre o resto, entre a população civil. Agora vocês vejam que vocês veem, isso é tão claro que se a gente pegar uma foto, estava vendo outro dia uma foto aqui do comando das Forças Armadas, então estava lá o comando das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. A maioria é Exército, né, que tem a preponderância entre as três forças. Eu só vi um homem negro naquele conjunto ali de dezenas de senhores altos oficiais das Forças Armadas. Numa outra foto em que aparece o alto comando do Exército, não há um negro. Não há um negro no alto comando do Exército. No alto comando das Forças Armadas eu vi uma foto de vou até pesquisar quem é esse cidadão, um alto oficial da Aeronáutica, pelo uniforme azul, Marinha branco, Exército verde, era um alto oficial da Aeronáutica. No meio de dezenas, eu sei que o alto comando do Exército acho que tem por volta de 17 generais. A Marinha Aeronáutica deve ter um número menor, deve passar dos 30. Né? Então, isso representa a população brasileira? Obviamente que não. A maioria da população brasileira é negra, mestiça, parda. Né? Então, é como eles se sentem diferentes. Agora, é impressionante como eles são de baixíssimo nível intelectual. Vejam, por exemplo, o Bolsonaro. Vejam o Pazuello. Vejam o Mourão. Olha o que o Mourão, gente, esse vice-presidente, esse cara devia estar preso. Essa mula, como chamou ele bem aí um político, ele é uma mula. Essa mula, esse general Mourão, né, minha opinião, ele é uma mula, ele é um imbecil ignorante. Ele, antes dele ser presidente da República, né, ele tem, não sei se está ainda no YouTube, mas eu vi vídeo dele no YouTube, lá numa loja maçônica, porque ele é maçom, numa loja maçônica, ele fazendo ameaças, vestido de militar, né, de general, fazendo ameaças às manifestações, aos grupos sociais, aos partidos de esquerda, sei lá, quem mais, a população brasileira, que ele falava, eles eram os profissionais da violência, e que eles sabiam fazer violência. Eles eram profissionais da violência, que tinha uma ameaça de violência física. Né? Não é à toa que foi por isso que ele foi escolhido como vice do Bolsonaro. Lembre-se que os filhos do Bolsonaro falavam que eles tinham que ter um vice que fosse tão faca na caveira, que fosse tão perigoso, que fosse tão ruim, que fosse tão pior, que ninguém ia pensar em tirar o Bolsonaro, porque se tirasse o Bolsonaro ia vir o vice, que seria pior, então, inclusive. E agora ele fica fingindo que é bonzinho, fazendo um papel ali de bom garoto, né? de melhor do que... Porque os demônios, gente, a sorte dos anjos é que os demônios, a sorte dos anjos, primeiro é que eles estavam do lado de Deus, né? do lado bom da força, né? Mas a sorte dos anjos é que os demônios eles brigam entre si. Essa que é a sorte do resto do povo brasileiro. Eles brigam entre si. Então, o Mourão ele foi meio que escanteado da cúpula do governo, por desavenças lá que a gente não... Talvez no futuro a gente venha saber quais as verdadeiras razões. Ele foi escanteado. Então, ele... nos momentos assim críticos em que o Bolsonaro fica muito
na corda bamba, ele fica tentando se apresentar como bom moço, para ser palatável, né, mais palatável que o Bolsonaro, e aí poder, olha, se vocês tirarem ele, estou eu aqui, eu sou vice-presidente, eu assumo e, entendeu? Vou fazer um governo menos pior. Mas o Bolsonaro, gente, se o Bolsonaro não tivesse sido obrigado, né, a pedir baixa, foi basicamente isso. Ele não foi expulso. Por poucos votos ele não foi expulso, por causa das tentativas, dos atos, das ameaças de terrorismo que ele fez contra o próprio exército. Tá? Então ele não foi expulso, mas aí fala para ele, ó, pede para sair. E aí ele pediu isso aí, uma carreira, seguiu aí a carreira de político, né? Mas quando a gente vê ele falar, ele abre a boca, vê que ele é uma outra mula. O Bolsonaro é uma outra mula, um outro imbecil, né? Se ele tivesse seguido a carreira militar, ele chegaria a general, possivelmente. Chegaria a general. Então, esse é o nível, Mourão, Pazuello, Bolsonaro, esse é o nível dos generais que nós temos. É o nível dos caras. É o nível dos caras. Eu acredito piamente que existam generais que não tenham esse nível baixo, tão baixo. Existam generais que têm um nível mais elevado. Mas eu, cada vez, fico mais cético de que esses generais de um nível melhor representem pelo menos a metade. Cada vez eu fico mais cético, né? Porque o nível deles é tão baixo que beira o banditismo. E acredito que investigações sérias, se forem levadas a cabo, não nesse governo, obviamente, né, posteriormente, colocariam, né, se fossem levadas a cabo, colocariam boa parte dessa corja na cadeia. São sanguessugas do povo. É como se dizia quando eu era garoto, né? Na época da ditadura se falava a boca pequena, porque não se podia falar que os militares eram os parasitas da nação, porque eles não fazem nada, não fazem nada. Tem uma operação militar, uma por ano, mas é um pedacinho lá, uma parte que vão lá, fazem lá, dão uns tiros e tal. Mas fora isso, o que eles fazem? Eu não estou falando dos soldadinhos, eu não estou falando do jovem conscrito que vai para servir as Forças Armadas, fica lá um ano e sai. Não estou falando desse. Esses aí, coitados, né? São escravos, né? Esses são escravos, são utilizados para pintar os quartéis. Eu estou falando daqueles que estão profissionais. Eu também não estou falando dos soldados, ou dos cabos, ou dos sargentos que têm uma carreira. Eu não sei atualmente como é que é o processo nas Forças Armadas para o ingresso de um jovem nas Forças Armadas que não seja pela carreira de militar, pelo lado oficial, de oficial, né? Eu sei que tem um sargento especialista e tal, mas eu não sei. Eu sei que havia, pelo menos no passado, havia soldados e cabos que tinham seguido lá uma carreira. Eu, por exemplo, tive a minha mãe tinha um primo, já falecido, né, que foi militar, chegou até o cargo de major, de capitão, faleceu, e a reserva parece que sobe um cargo, foi para major, acho que a esposa dele, não sei se é isso mesmo, receberia lá a pensão de major. Mas ele ingressou nas Forças Armadas como... Não foi como sargento, não me lembro disso. Acho que ele ingressou como soldado. Antigamente havia isso. Você se apresentava para servir o Exército, para servir as Forças Armadas, e você poderia continuar nas Forças Armadas, terminado aquele tempo em que você pode dar baixa e sair normalmente, né? Mas é claro que não era para todos, porque as Forças Armadas no Brasil elas têm um número limitado e a população jovem era muito grande, também as pessoas pobres precisavam de emprego, e ter um emprego na área militar seria muito bom, mesmo que fosse como soldado, ou como cabo, ou como sargento, que o salário não é lá assim tão, mas tem estabilidade no emprego, tem uma série de outras vantagens. Mas eu estou me referindo, gente, ao alto comando, eu estou me referindo ao generalato, são os oficiais de alto posto. Às vezes eu vi uma matéria aqui, já do ano passado, mas que falava
por exemplo, da quantidade imensa, no governo Bolsonaro nós sabemos disso, um número imenso aí de milhares de militares, né, tanto da ativa como da reserva, que estão trabalhando no governo, são milhares. E a questão é que essas pessoas vão para esses cargos não por terem qualificações para esses cargos, mas pelo simples fato de serem militares, como a coisa monstruosa que foi o Bolsonaro colocar não só o Pazuello, como outros militares no Ministério da Saúde, isso no meio da pandemia. Né? Um dia essa gente toda será responsabilizada. Né? Um dia essa gente toda tem que ser responsabilizada e tem que pagar pela morte de milhares de pessoas que eles todos formaram uma quadrilha, né? Uma quadrilha que tinha interesses ideológicos, interesses políticos e interesses pecuniários, financeiros, né? Como ficou provado lá na tentativa de tirar um qualquer na compra dos milhões e milhões de doses de vacina, que daria uma soma vultosa para dividir entre essa quadrilha toda. Então, é isso que nos espanta. Né? No vídeo passado, eu fiz uma matéria, fiz um vídeo passado, perdão, falando de comentadores da mídia portuguesa, comentadores sobre a guerra na Ucrânia, e eu apontei 3 generais e um almirante que faziam comentários que eu considerava muito apropriados sobre a guerra da Ucrânia, muito técnicos, muito dependentes, apesar de estarem fazendo esses comentários numa rede, que é a CNN Portugal, que é uma rede de origem norte-americana. Nós temos a CNN Brasil aqui, mas tem a sede lá nos Estados Unidos. A CNN é uma empresa que segue a ideologia americana, que segue os interesses americanos, não vai falar contra os interesses americanos. Os interesses americanos na guerra da Ucrânia são de destruir a Rússia. São de destruir a Rússia, utilizar a Ucrânia para atingir o seu objetivo de destruir a Rússia. Né? Mas esses comentadores, então as pessoas que trabalham lá, elas têm que seguir um certo viés, não pode sair daquele script muito ali. Mas esses comentadores, eu vi outro dia um general português lá também, não, que segue, bate a continência para a coisa toda, diz Zelensky é o herói, a democracia ocidental, o Putin é um canceroso ditador, aquela baboseira, sabe, que não tem nada a ver com estudo de relações internacionais, com o estudo das questões políticas mundiais, não tem nada a ver. É pura ideologia, pura propaganda, que visa o quê? A fazer a cabeça das pessoas, conquistar o coração e as mentes das pessoas para atingir os objetivos. No caso, os objetivos norte-americanos. OTAN, que é comandada por norte-americanos, né? E os europeus ali de bucha de canhão. Então isso tem me deixado muito triste com Portugal. Agora a notícia de que o Zelensky vai falar lá na Assembleia da República, no Parlamento Português, e os preparativos para a fala de Zelensky, o Zelensky que é um criminoso, ele é um criminoso de guerra, porque ele é um dos responsáveis pela morte dos seus compatriotas ucranianos. Gente, quando os militares no Brasil, né, além de tudo isso que está acontecendo hoje, nós não podemos nos esquecer que no Brasil os militares foram responsáveis por fazer aqui um golpe, cometer aqui um golpe, né, de Estado e submeter o Brasil a 20 anos de ditadura, que se teve alguns aspectos positivos no campo do desenvolvimento nacional, né, do nacional-desenvolvimentismo, teve outros tenebrosos, como agora mais um escândalo dessas gravações aí que provam, sem contestação, que havia tortura e que... Então isso todo mundo sabe, que havia tortura, o povo todo sabe que havia tortura, isso não precisa, eles podem mentir, inventar qualquer historinha, mas o povo todo sabia, todo mundo, mesmo aqueles que são favoráveis à ditadura, sabiam que sempre teve tortura, né? Sempre teve tortura, mas mais ainda, de que a alta cúpula dos militares, essa mesma corja que hoje está lá, sentada lá com seus uniformes brilhantes, isso lá
no passado, essa corja lá sabia das torturas bárbaras, dos crimes hediondos que eles cometiam contra todos aqueles que se opunham à ditadura. Coisas tenebrosas, como fizeram, como está nas gravações, fizeram lá com a moça, com choques elétricos na vagina, no ânus, na boca, e espancamento, e depois mataram os dois. Tem um testemunho, no UOL estava o testemunho de um senhor hoje, que era um rapaz, foi um militar, na época era um soldado militar, e que foi levado para ações, e que presenciou isso, e que quando viu, achou que falou algumas coisas lá que aquilo ali que eles não sabiam de nada, e aí foi agredido pelo oficial, etc. Então, é isso. Esses são os militares. Mas lá em Portugal, os caras preparando para o Zelensky. Então, aqui no Brasil, quando da questão do golpe, né, o presidente João Goulart preferiu não lutar. Né? Ele tinha do seu lado, inclusive, alguns militares, né, verdadeiramente brasileiros, né, que estavam do seu lado. Né? O Brizola. Mas o João Goulart pensou que seria um banho de sangue. Ele já devia ter informações que os americanos já estavam botando a sua esquadra aqui para apoiar os golpistas. Ia ser um banho de sangue, podia ser uma divisão do país, e ele preferiu não lutar e renunciar e sair do país, né, para não fazer com que houvesse uma guerra civil dentro do Brasil. Bom, ele pensou assim, talvez tenha sido acertada a posição dele. Nós passamos 20 anos de ditadura, então, mas o Brasil não foi dividido, né? Não houve uma guerra interna aqui, não fomos atacados pelos norte-americanos, porque eles iam fazer isso. Né? Bom, mas o Zelensky, ele poderia ter se rendido. Quantas milhares de mortes ele teria evitado? Se ele tivesse aceitado a neutralidade da Ucrânia, porque agora, outro dia ele já disse que aceitava, agora já não voltou atrás, porque deve ter recebido ordens do Biden para não aceitar. Né? E as regiões de Donbás e da Crimeia, que já não estão mais sob o domínio da Ucrânia desde 2014, né? E onde tem maioria russa, então eles não teriam domínio ali. E vejam bem que no início a proposta da Rússia é de que a região de Donbás fosse considerada uma região autônoma. Portugal tem regiões autônomas. Açores e Madeira são regiões autônomas e não deixam de ser portugueses por causa disso. E o Estado português não deixa de ter controle sobre aquelas regiões. Né? Eles não estavam pedindo a independência, era só a autonomia. No caso da Crimeia, não. A Crimeia, a Rússia reivindicava a soberania sobre a Crimeia. Então eles já teriam perdido isso mesmo. Quantas mortes, quanto sofrimento ele teria poupado se ele tivesse aceitado? Não. Agora é vendido aí como sendo um herói. Vai no parlamento português, na Assembleia da República falar. Meu Deus do céu, o cara é um capacho. O tal do Zelensky é um bode. Gente, olha só, a Rússia vai ganhar essa guerra. A Rússia vai ganhar essa guerra. A questão não é estar do lado da Rússia, a questão são os fatos. A questão é o que acontece de real no mundo. Tem sentido, por exemplo, a China apoiar uma revolução, sei lá, no México, e achar que vai fazer o México um país distante dos Estados Unidos e com outra política? Claro que não, os Estados Unidos não vão permitir isso nunca. Nunca. E vão colocar toda a sua força ali. O que vai acontecer? Vai ser de sofrimento para o mexicano, mais do que já tem, né? Porque é pobre e tal, mas vai ser um terror. Os americanos não vão permitir isso. Então é a mesma coisa a questão da Rússia. Agora vai os finlandeses e os suecos lá, aí ficam falando, os nórdicos são pessoas muito... São nada, são outros imbecis, são todos eles subjugados aos norte-americanos. Podiam continuar com a sua situação. Não, a Rússia está ameaçando eles em algum momento? Não, não está. O que vai acontecer? Bom, se a Rússia não os atacar, né? Porque na cabeça do Putin, ou se eu fosse o Putin, ia pensar assim, bom, sabe uma coisa? Vou fazer logo uma guerra contra esses caras aí, antes que eles entrem para a OTAN e botem arma nuclear aqui, porque essa aqui é a questão. A questão é que
É engraçado isso se falar tanto que os russos vão botar arma nuclear, não sei o quê. Mas não foi a OTAN não se expandiu, não botou arma nuclear lá na fronteira com a Rússia? Ou não tem arma nuclear? Pô, tinha uma matéria aí outro dia, fez um vídeo aí, vocês procurem lá, não tem tanto vídeo assim, depois vou botar aqui na descrição. Eu tenho um vídeo sobre as 100 e poucas ogivas nucleares colocadas pelos Estados Unidos na Europa. Na Turquia, na Alemanha, na Inglaterra, acho que até na Grécia. 140 armas nucleares, isso é o que se sabe, no mínimo. Então a OTAN chegando na fronteira da Rússia ali não vai ter arma nuclear? Na fronteira da Rússia, a Rússia permite isso. Aí quando a Rússia fala, reclama, finge que não é com eles. Ainda fazem uma retórica mais agressiva ainda. Aí a Rússia vai e ataca. A culpada é a Rússia. Bom, mas o que acontece aqui no Brasil, os nossos militares são um peso muito pesado para a nossa sociedade carregar, muito pesado. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Ou então, meu querido, vamos nos entregar logo, deixar que eles façam a ditadura que eles quiserem. Mas a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. A gente tem que mudar isso. Tem que mudar isso. Os militares têm que estar subordinados à lei e à Constituição brasileira e ao poder civil. Senão, não é uma democracia. Não é uma democracia. Democracia comandada por militares não é uma democracia. Gente, cuidado, eles vão querer dar um golpe. Né? Eles vão querer dar um golpe. A gente tem que estar atento a isso. É isso, gente. Um abraço.